Vamos falar dessa história que está chamando a atenção na internet, né? Edir Macedo está sendo aí acusado de ter um filho fora do casamento. E a gente vai contar essa história para vocês agora. Não é novidade que de tempos em tempos aí uma pessoa famosa aí é surpreendida aí com um suposto filho ou filha, né? Muitas vezes é e muitas vezes também não é. O Gugu mesmo recentemente tem um filho aí que tá lutando na justiça aí para confirmar que é filho dele, né? Teve aí o caso do Agnaldo Timóteo e tem muitos casos aí. E por que o Edir Macedo, pastor, líder da Igreja Universal, dono da Record TV, qual é a história, né? Um rapaz aí chamado Rafael Venâncio diz que acredita sim ser o filho dele. E qual que é a história que faz ele acreditar? Ele contou essa história no processo que ele tá dando aí para pedir o DNA. E é uma história aí meio complicada, gente. Por quê? Porque segundo o Venâncio, a mãe dele trabalhou por Edir Macedo e sua mulher nos anos 70, quando ela tinha ali de 17 para 18 anos. E segundo ele, a história é o seguinte: ela foi lá ser babá das duas filhas que o Edir Macedo tinha na época que era pequeno. E segundo ele, teve um momento que a mãe dele, do Venâncio, estava incomodada ali porque ela estava fazendo muito serviço. E aí ela foi meio que reclamar com o patrão Edir Macedo. E os dois teriam ficado íntimo. E aí teria, supostamente, segundo o Venâncio, tido uma relação sexual. A mãe teria ficado grávida e isso teria incomodado o Edir Macedo, que na época teria dito o seguinte, segundo as palavras ditas pelo Venâncio ali nesse processo, que ela teria sido mandada pelo demônio, que ali era um teste contra ele, que ela não deveria ter esse filho, e sugeriu o aborto, segundo o que o rapaz disse, né? A mulher não concordou, e aí ela teria saído da casa porque ela trabalhava ali do Edir Macedo, e teria doado a criança ali para um orfanato ou algo parecido. Anos se passaram, né? E aí o Venâncio teria a curiosidade de saber quem era sua mãe, quem era seu pai. Até que ele conseguiu ali, procurando na época ali pelo Orkut informações, e ele teria descoberto quem seria sua mãe. Mas quando ele chegou lá, a mãe já estava bem doente lá, então ele nem teve tempo ali de ter muito contato com ela, né? Mas aí ele conheceu uma vizinha da sua mãe e os familiares da mãe diziam que essa vizinha principalmente dizia que o pai era o Edir Macedo, que na época a mãe dele, do Venâncio, era amiga dela e teria que falar disso para ela, né? E ele fala que ele sempre achou que o pai dele era uma pessoa branca pelos traços que ele tem, apesar da sua mãe ser negra, né? Então, baseado na informação da vizinha que falava que a mãe teve um caso com Edir Macedo, e informações da família da mãe que falavam que pelos traços, pelas informações do pai, que poderia ser o Edir Macedo, ele resolveu entrar na justiça. E segundo informações, gente, ele já fez vídeos aí criticando a Universal, ofendendo aí o bispo Edir Macedo, então assim, ele já tem uma certa raiva. Não sabemos se essa raiva é motivada por ele acreditar que o Edir Macedo é o pai dele e nunca assumiu, ou se tem outras coisas, só o tempo dirá, né? E segundo informações, ele também já foi da Universal, né? Ele é intitulado pastor, ele ficou 10 anos na Universal, mas teria saído da igreja por não concordar com certas atitudes da igreja, né? Então ele é um crítico da Universal e é um crítico também do bispo Edir Macedo. Ele já fez alguns vídeos assim criticando de forma dura ali o Edir Macedo, né? Então, é assim. O que a Universal diz, assim, falam que essa acusação é ridícula e sem sentido, que não tem cabimento esse tipo de acusação feita aí pelo Venâncio contra o bispo Edir Macedo, né? E aí a notícia, lógico, que vai ganhar repercussão, porque o bispo Edir Macedo é uma pessoa muito famosa, dono da Record TV, líder da Igreja Universal, e é óbvio que isso vai repercutir, né? Agora, é verdade? Não sabemos. É impossível? Acredito que não, né? Muitas pessoas há 20, 30, 40 anos atrás, muitas vezes têm relações, né? E era uma outra época, as pessoas não tinham tanta informação, as pessoas ficavam grávidas, era normal muitas vezes a mulher criar o filho sozinho, então, mas não sabemos qual é a verdade dessa história. A verdade só será confirmada pelo teste de DNA, né?
E nesse caso eu acho que é muito fácil, né? Rapidamente consegue fazer o teste de DNA. Ele diz que não é pelo dinheiro, né? Não é pelo dinheiro, é só pela honra da mãe dele. E ele quer provar quem é o Bispo de Macedo, por quem aparentemente ele tem uma certa raiva. E ele diz que ele quer honrar aí a mãe dele, né? Ele também que é pastor, mas ele tem 43 anos, isso aí foi nos anos 70, né, gente? Mas segundo informações, ele não está mais pastor, ele teria se separado da mulher atual. Enfim, né? É uma história que está gerando uma repercussão na internet. Não sei se vai rolar DNA. Às vezes os advogados de ambos os lados ficam disputando. Mas eu acho que nesse caso, gente, um DNA rapidamente responde essas acusações. E como ele é um homem religioso, talvez ele queira fazer rapidamente, né? Para limpar a imagem dele, né? Que é importante nesse caso, né? Ou se ele for o pai, já pensou se ele for um pai? Um novo filho nessa altura da vida? Não sabemos, gente, não sabemos aí, né? Mas essa notícia rendeu, chamou a atenção na internet, né? E aí eu não sei, né, se eles vão topar. Nesse caso, às vezes a justiça é rápida, às vezes é demorada, depende de quem pede, depende de quem está sendo pedido, né? Mas aí agora o bispo Edir Macedo aí está nessa roda de notícias em relação a um possível filho.